Morreu Roberto Dinamite, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, do futebol mundial. Sou Diogo Abreu, do canal Flamenguista do Norte, e quero contar um pouco da história do Roberto, da perspectiva de um flamenguista do Norte. Eu falo isso porque aqui no Norte existe uma grande quantidade de torcedores flamenguistas e uma grande quantidade de torcedores vascaínos. Eu costumo dizer que são os dois clubes realmente nacionais, né? Roberto e Zico tem muito a ver com isso. E esse meu ponto. Quando eu era garoto, e eu tenho um pouco mais de 40 anos, então eu presenciei o final dos anos 80 do Flamengo, do Vasco, do futebol carioca. Eu presenciei isso e os dois, tanto Zico como Roberto Dinamite, estavam meio que no final de carreira, mas ainda representando com grandeza suas instituições. E óbvio, para um garoto flamenguista, o meu ídolo, meu herói, sempre foi o Zico, né? E, para quem era vascaíno, sempre foi o Roberto Dinamite. Eles dividiam o protagonismo do futebol brasileiro naquele momento. E na escola, né, você tinha uma divisão muito grande entre flamenguistas e vascaínos, e era aquela rivalidade. E quando tinha um jogo de Flamengo e Vasco, era um evento quase igual, ou igual a um evento de Copa do Mundo, sabe? Você não parava de falar sobre Flamengo e Vasco a semana inteira. Parava a cidade. Eu costumo dizer que eu acho que mexia mais com a cidade onde eu moro, Manaus, que é a capital do Amazonas, do que no Rio de Janeiro, porque era uma coisa assim de um outro mundo, era um evento único, né? Era uma semana especial. E naquela coisa de garoto na escola, você começava a brincar, mexer, a tirar onda com teu colega que era vascaíno e vice-versa. E eu me lembro que a gente criticava os jogadores dos outros times, por exemplo, o vascaíno falava, aquele Renato é um peladeiro, não joga nada. Eu falava, sei lá, o Giovani não joga nada, é um peladeiro também, não presta para nada aquele cara. Independente da qualidade do jogador, não é o caso, a gente sempre encontrava defeitos nos jogadores do time adversário para desmerecer, diminuir, valorizar seu time. Mas quando chegava em Zico e Roberto Dinamite era a história diferente. Quando chegava no Zico, o vascaíno, não, é o Zico, não criticava, né? Quando chegava no Roberto Dinamite, era a mesma coisa, porque era o Zico deles, né? Então a gente pensava assim, eu não quero que critique o meu herói, que é o Zico. Não sou eu que vou criticar o herói dos caras, que é o Roberto. É o Zico deles. Não importa se o Roberto vinha em uma fase ruim ou não. Inclusive naquele momento que eu acompanhava, o Romário já vinha numa ascendente e o Roberto já vinha numa fase de fim de carreira, né? Mas era o Roberto. Então aquele ali você não podia criticar. Como a gente não gostava que criticasse o Zico. Então a gente entendia. Não, ali é o Roberto Dinamite. O cara é o Roberto Dinamite. Era essa relação que eu tinha com meus amigos na escola, vascaíno. E essa memória afetiva que eu tenho do Roberto. Claro, me fez muita raiva. Vi ele fazendo um gol no Flamengo que eu chorei muito no tempo. Sofri. Eu não tenho nenhum problema em falar isso não como flamenguista, sabe? Pelo contrário, de novo, minha memória afetiva. O Zico também fez muito gol no Vasco, que eu comemorei muito. Mas sabe, depois que o jogo acabava, que eu tinha aquela raiva ali do Roberto, mas eu vi o respeito que o Zico tinha pelo Roberto. Aquilo me gerou também uma relação de respeito muito grande com o ídolo do Vasco, Roberto Dinamite. E que depois que eu fui entendendo, fui crescendo, esse respeito virou admiração. Porque o Roberto Dinamite, junto com o Zico, me proporcionou uma infância muito rica, uma memória afetiva, definiu muito quem eu sou, né? Definiu muitas coisas naquele momento. Eu tenho uma memória afetiva muito rica e muito em virtude desse clássico dos milhões, desses ídolos da minha infância, e o Roberto, independente de ter jogado pelo Vasco, foi um deles. Sim, foi. Porque ele conseguiu, junto com o Zico, proporcionar jogos memoráveis que eu não esqueço até hoje, que eu me pego falando.
E eu devo isso a Roberto Dinamite, como também ao Zico. Então, hoje foi embora uma parte muito importante da história. Eu não digo da história porque a história fica, mas uma parte muito importante que fez história. E não vou falar que fez história no Vasco, fez história no futebol brasileiro. Roberto Dinamite. Quando o Zico foi jogar no Vasco com a camisa, para explicar, na despedida do Roberto Dinamite, o Zico apareceu lá para jogar e usou a camisa do Vasco em homenagem a seu grande amigo Roberto Dinamite. Isso mostra a grandeza, a amizade que os dois tinham, o lindo exemplo que eles passaram, principalmente hoje num mundo tão repleto de raiva, de ódio. A mensagem que eles passaram, né? E eu não deixo de perder uma referência que eu tive na minha infância. Como eu disse, eu torço pro Flamengo, chorei, fiquei com raiva do Roberto que eu não fazia gol no Flamengo. Também comemorei muito e zoei muito vascaíno quando o Zico fazia. Faz parte, isso é normal. Mas eles proporcionaram, e o Roberto proporcionou, algo muito maior do que eu ficar chateado por causa de uma derrota. Proporcionou uma memória afetiva que só tem quem viveu aquele momento. Quem viu Roberto Dinamite jogar. Uma lenda. Nenhum ser humano não o conheci, mas pelos relatos que a gente tem, não o conheci pessoalmente. É um cara extremamente carinhoso e muito amado e querido. E fica presente, vai o homem, mas fica presente a história, a imagem, o momento, fica presente o legado que ele deixou. Na minha memória afetiva, ele nunca vai ser esquecido. Sempre que eu lembro da minha infância, eu vou lembrar discutindo com meus amigos sobre Flamengo e Vasco, detonando os jogadores do Vasco, mas quando chegava ali no Roberto, eu tinha que baixar a cabeça e aceitar. Pô, é o Zico dos caras, é o herói dos caras. Como eu vou ter coragem de falar mal do cara? Ele podia não jogar bem ou qualquer coisa. Não era só eu, não. Ninguém falava. Pô, é o Zico deles. Acabou a discussão. Da mesma maneira, o vascaíno é o Zico. O Roberto. Lenda do futebol brasileiro. Que descanse em paz. E você fez muito, muito, muito pelo futebol brasileiro. Inclusive pelos clubes que você enfrentou. Um grande abraço e descanse em paz.